A assessora de Sergio Moro revela a farsa da Lava Jato e passo a passo para prender Lula e eleger Bolsonaro. Para quem não quer enxergar, ou não entende, todo este mecanismo em que o juiz de Curitiba está inserido e que elegeu Bolsonaro, recomendamos esta entrevista de uma ex-assessora de Moro publicada no The Intercept, onde ela fala sobre a Operação Lava Jato. A imprensa comprava tudo. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Saiu tudo como planejado. O golpe 2016 foi dado. Lula foi preso em um processo forjado em nível internacional, garantindo que a esquerda não recuperasse o poder, e, por fim, a mesma cúpula direitista que aplicou este processo se manterá na direção via seu mascote Bolsonaro, quem só serviu para isso mesmo. Leia, abaixo, a transcrição da excelente matéria do The Intercept. Cristiane Machiavelli costuma chamar cada repórter pelo nome, e não são poucos os que ela conheceu durante os 6 anos em que trabalhou encastelada no vigiado e protegido prédio da Justiça Federal de Curitiba, de onde saem os despachos de busca, apreensão e prisão assinados pelo juiz Sérgio Moro. X, como é conhecida, trabalhava sozinha no departamento de comunicação da Lava Jato até agosto, quando pediu demissão para abrir uma assessoria de imprensa voltada a clientes da área jurídica. Ela diz que identificou um filão de mercado no setor, e garante que não é beneficiada por ter trabalhado com Moro. Ele é amado por uns e odiado por outros. Eu tenho que lidar com o ônus e o bônus disso. Ela não tinha ideia do volume de trabalho que teria pela frente quando passou no processo seletivo em 2012. Acostumada com a rotina tranquila de seu trabalho anterior, na comunicação da Igreja Metodista de Curitiba, ela passou a responder a dezenas de jornalistas todos os dias, das primeiras horas da manhã até a madrugada. Teve crises de estresse, começou a tomar remédios controlados, engordou 30 quilos. O trabalho de X era a ponta de uma estratégia costurada acima dela. A imprensa foi responsável pelo sucesso da Lava Jato. E isso não foi por acaso. Moro se inspirou na Operação Mãos Limpas, que prendeu centenas de pessoas e mudou o cenário político da Itália, ao definir que, sem a imprensa, a operação morreria nos primeiros meses, como tantas outras antes dela. Os responsáveis pela Operação Mano Ippoliti, Mãos Limpas, em italiano, fizeram largo uso da imprensa. Com efeito, para o desgosto dos líderes do PSI, um dos partidos investigados, que acabou extinto, que, por certo, nunca pararam de manipular a imprensa. A investigação da Mano Ippoliti vazava como uma peneira, escreveu Moro em um artigo de 2004, 10 anos antes de dar início à operação que o tornou conhecido nacionalmente. Ele fez um copia-cola das estratégias do procurador italiano Antonio Di Pietro. Tão logo alguém era preso, detalhes de sua confissão eram veiculados no L'Espresso, no La Repubblica e em outros jornais e revistas simpatizantes. Apesar de não existir nenhuma sugestão de que algum dos procuradores mais envolvidos com a investigação teria deliberadamente alimentado a imprensa com informações, os vazamentos serviram a um propósito útil. O constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva, continuou o juiz, já dando pistas de como achava que uma operação desse tipo deveria ser tratada. Clique na imagem e participe do El Channel, nosso canal no aplicativo de mensagens Telegram desde o início. Os órgãos da Lava Jato, Ministério Público Federal, Polícia Federal e Justiça Federal, mantiveram vivo o interesse da imprensa, alimentando os veículos sobre qualquer movimento da operação. O Brasil assistiu extasiado ao desenrolar de cada nova fase como se fosse uma novela. E hoje, quem será preso? Quem será delatado? Foi para entender os bastidores desse processo que conversei com Cristiane Machiavelli, por telefone, no começo de setembro. Ela tinha esvaziado suas gavetas na Justiça Federal poucos dias antes, em 30 de agosto. Levou consigo banais livros, canetas, documentos e outros objetos pessoais. Em especial, 3 dicionários que ganhou de presente do pai, que carrega consigo em todos os empregos, seus amuletos. Por 4 anos, ela foi o único preposto entre os jornalistas e Moro, a quem ela chama de SFM, sigla para Sérgio Fernando Moro. Se tornou amiga pessoal de alguns repórteres. Os mais próximos ainda a convidam para os churrascos de confraternização de fim de ano onde todos os setoristas da cobertura se encontram. Vários veículos de imprensa mantêm equipes permanentes em Curitiba só para atender a Lava Jato. O trabalho, diz ela, a fez repensar a forma como as pessoas investigadas pela Lava Jato foram tratadas pela operação e, em especial, pela imprensa. Para ela, houve exageros.
Era tanto escândalo, um atrás do outro, que as pessoas não pensavam direito. As coisas eram simplesmente publicadas. Leia a seguir os principais trechos da conversa, editada para ficar mais clara, e alguns parágrafos de contexto. Você atuou no centro nervoso da Lava Jato desde o início, em 2014. Como vê a evolução da operação nestes anos? A gente não tinha noção do que ia ser. No começo, a operação era contra doleiros que operavam no câmbio negro, e então apareceu, ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, por causa de um presente que recebeu. Só fui entender o que era Lava Jato na 7ª fase, em novembro de 2014, depois da delação do Júlio Camargo e do Augusto Ribeiro, executivos da Toyo Cetal. Nesse momento é que apareceu a grande história, que existia um clube das empreiteiras, com as regras do jogo. Foi a partir daí que a imprensa comprou a Lava Jato. A Lava Jato manteve o interesse da mídia por anos. Era uma estratégia pensada. Não acho que houve estratégia, pelo menos por parte da Justiça Federal. Mas a responsabilidade da imprensa é tão importante quanto a da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Talvez tenha faltado crítica da imprensa. Era tudo divulgado do jeito como era citado pelos órgãos da operação. A imprensa comprava tudo. Não digo que o trabalho não foi correto, ela se serviu do que tinha de informação. Mas as críticas à operação só vieram de modo contundente nos últimos 2 anos. Antes praticamente não existia. Algumas vezes, integrantes da PF e do MPF se sentiam até melindrados porque foram criticados pela imprensa. Pode citar exemplos. O Maurício Moscardi Grillo, delegado da Lava Jato em Curitiba, quando deu a entrevista para a Veja dizendo que perderam o timing para prender o Lula, foi muito criticado, e a polícia ficou melindrada. Mesma coisa quando Carlos Fernando Santos Lima falou que o MPF lançou um grande 171 para conseguir delações. O PowerPoint do Deltan Dallagnol sobre o Lula. Eles ficaram muito chateados quando a imprensa não concordou com eles. Todo mundo fica magoado, mas não se dá conta daquilo que fala. Não posso dizer que ele, Sérgio Moro, não ficasse melindrado, mas uma única vez respondemos a um veículo. Foi um caso do Rodrigo Tacladoran, num domingo de manhã. Ele me chamou para a gente responder a notícia que dizia que Carlos Zuccolotto, amigo, padrinho de casamento e sócio da esposa de Moro, fazia negociações paralelas sobre acordos com força-tarefa da Lava Jato. Nesse caso ele se sentiu ofendido, mais pelo processo do que pessoalmente. A primeira fase da Lava Jato foi no dia 17 de março. Na época, ainda não havia nada sobre Lula, Aécio, Renan, Jucá, Odebrecht, Camargo Corrêa ou qualquer outro político e empresa que seriam notícia nos anos seguintes. A imprensa noticiou, sem destaque, que a Polícia Federal havia deflagrado uma operação contra a lavagem de dinheiro, cujo montante chegava a 10 bilhões de reais. O doleiro paranaense Alberto Youssef foi preso. Youssef foi um dos principais doleiros do Banestado, considerado o maior caso de corrupção na década de 90, e o primeiro a fechar uma delação premiada no país. O escândalo reuniu os principais nomes da Lava Jato, Sérgio Moro e o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Os casos citados podem ter incomodado a cúpula dos agentes da Lava Jato, mas tiveram pouca repercussão na imprensa em geral. O papel de crítica ficou restrito a blogs e veículos mais identificados à esquerda, muitas vezes distorcendo fatos e apelando para fake news. Para você, porque a imprensa comprou a Lava Jato sem questionar. Era tanto escândalo, um atrás do outro, que as pessoas não pensavam direito, as coisas eram simplesmente publicadas. O caso da cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari, foi bem significativo. Os jornalistas foram na onda do MPF e da PF. Todo mundo divulgou a prisão, mas ela foi confundida com outra pessoa. Foi um erro da polícia. Quando perceberam o erro, Inês já era morta. O estrago já tinha sido feito. Acho que a gente vem de uma fase que remonta à ditadura, em que a imprensa foi violentamente cerceada. Na Lava Jato a imprensa tinha muita informação nas mãos, dos processos, e entendeu que era o momento de se impor. Qual a responsabilidade da imprensa? Vou dar um exemplo. O áudio do Lula e da Dilma é delicado, polêmico, mas o editor do jornal, Telejornal, também não teve responsabilidade quando divulgou. Saíram áudios que não tinham nada a ver com o processo, conversas de casal, entre pais e filhos, e que estavam na interceptação. A gente erra a mão em nome de um suposto bem maior.
Cada dia de operação da Lava Jato seguia os mesmos rituais. O celular dos jornalistas começava a apitar antes das 7 horas da manhã com um texto da PF. Por volta das 10 horas, os policiais faziam uma coletiva de imprensa junto com membros do MPF. Em seguida, o MPF divulgava o seu release, já com os dados da denúncia. Por fim, a Justiça Federal informava o número da ação judicial, junto com a chave para o acesso. Com essa ferramenta, os jornalistas tinham acesso a tudo relacionado à operação, das investigações iniciais até os pedidos de prisão. Nos próximos dias, podiam acompanhar o andamento em tempo real. Quem estava acostumado a cobrir operações deste tipo, como eu, sentiu que havia algo de diferente na Lava Jato. Geralmente, operações de combate à corrupção, principalmente as que envolvem poderosos, costumam ser difíceis de acompanhar. É preciso ter boas fontes, gastar sola de sapato e batalhar para conseguir qualquer informação. Na Lava Jato, tudo ficou muito fácil. Havia uma profusão de documentos disponíveis. Os agentes responsáveis eram acessíveis. Todo dia havia algo novo. Em um país marcado pela falta de transparência, os gestos eram tidos como exemplares, e não estou dizendo que não sejam. Mas o fato é que as facilidades fizeram com que a imprensa comprasse a Lava Jato quase que imediatamente. Denúncias do Ministério Público eram publicadas em reportagens quase na íntegra, assim como os inquéritos da PF e as decisões de Moro. Foram poucos os jornalistas que se valeram daquele mundaréu de elementos para fazer o papel que cabe à imprensa, o de usar os dados para construir investigações mais aprofundadas. A divulgação dos áudios de Lula e Dilma gerou uma onda de insatisfação que levou milhares às ruas. O processo de impeachment da presidente se intensificou no Congresso. A ação de Moro foi questionada, ele não tinha competência e nem poderia ter acesso aos grampos. Eu acho que bandido bom é o bandido que pode ser recuperado, apesar de tudo. A lei deve ser aplicada sempre. A questão aí é o peso da mão, da caneta, da maneira que o réu é tratado, o preso é tratado. Você já disse que a Lava Jato mudou a visão sobre o direito. Antes era legalista, que olha apenas o cumprimento da lei. Agora é garantista, em que a lei deve ser cumprida preservando direitos. Por quê? Como jornalista, minha base era na cobertura policial. Os repórteres que acompanham a polícia querem a imagem do preso, a história dele. Quanto mais sensacionalista, mais cliques, mais as pessoas vão ler. Mas, depois da Lava Jato, eu entendi o quanto a privacidade e intimidade do criminoso são necessárias. Lembro quando o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, apareceu com algemas nos pés e nas mãos e a imprensa abusou da imagem. Eu passei a olhar pro réu de uma maneira mais humanitária. Também acho que a lei de execução penal tem que ser aplicada. Deve ser a base para garantir o direito dele de ser humano. Eu acho que bandido bom é o bandido que pode ser recuperado, apesar de tudo. A lei deve ser aplicada sempre. A questão aí é o peso da mão, da caneta, da maneira que o réu é tratado, o preso é tratado. Isso envolve o hábito de levar os presos da operação para Curitiba e o circo midiático que se forma em torno disso. Durante o período ostensivo das fases da Lava Jato, todos ficaram presos em Curitiba, com raras exceções, como Sérgio Cabral. Se criou essa cultura de trazer todos os presos para cá, porque o juiz entende que o caso se desenrolou em Curitiba. Mas, no momento de uma execução penal, é a lei que vale, e ela diz que o preso tem direito a cumprir pena perto de seu domicílio, para a família poder visitá-lo. O José Dirceu, por exemplo, por um bom tempo não recebeu visita da família. Ele estava com os bens bloqueados e família não tinha condições. Os empreiteiros, por outro lado, as famílias vinham sempre. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, MDB, é conduzido ao IML de Curitiba, Paraná antes de ser transferido à prisão. Em geral, os presos ficam detidos no local onde moram. A Lava Jato é um dos poucos casos em que o juiz demanda que eles sejam deslocados para o local de onde saem as decisões. Estar em Curitiba facilita a negociação de delação premiada e a ida a audiências presenciais. Mas, ainda assim, não seria necessário manter o preso na cidade o tempo todo. Essa exigência de Moro criou uma espécie de rota das imagens. Os cinegrafistas e fotógrafos começam a registrar a prisão na cidade de origem, mostram o embarque no avião, a chegada em Curitiba, o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, finalmente, as visitas dos parentes. Essa marcação faz com que qualquer pessoa saiba, por exemplo,
que Eduardo Cunha jantou arroz, feijão e frango em sua primeira noite na prisão. Em que situação isso seria relevante? Clique na imagem e participe do Yahoo Channel, nosso canal no aplicativo de mensagens Telegram. Você questionava Moro sobre decisões controversas, como a de levar os presos para Curitiba. O trabalho da assessoria não era de questioná-lo sobre suas decisões, mas dar publicidade aos seus atos. Você acha que a Lava Jato influenciou as eleições deste ano? Por exemplo, o Moro ter levantado o sigilo da delação do Palotti na semana passada. Só posso dizer que essa eleição é a mais atípica que vivi desde que tirei meu título. Quanto à colaboração do Palotti, entendo que quase a totalidade do termo divulgado já era de conhecimento público. Ele apenas deu nome aos bois, fato que também já teria sido mencionado pelo Paulo Roberto Costa e, se não me engano, por Youssef também. Portanto, não sei se influenciou. O que influenciou no resultado dessas eleições foram as notícias falsas, o ódio, o medo. Além do Palotti, Moro adiou o depoimento do Lula por causa do período eleitoral e o MPF pediu mais uma condenação a ele, dias antes da eleição. Acha que tem algo a ver? Sim. Pelo que me lembre, o adiamento do depoimento do Lula ocorreu há alguns meses e o magistrado justificou em despacho. Sobre o pedido do MPF, não vejo relação também, pois estava no prazo das alegações finais. Destaco que o prazo para as alegações finais foi determinado há pouco tempo, pois ficou parado por meses a fio devido à quantidade de perícias peticionadas pela defesa de Lula e o MPF ao juízo. Caso nada disso tivesse acontecido, o processo já poderia ter sido sentenciado e, inclusive, com autos conclusos para um possível julgamento de apelação no 2 graus grau. Ou seja, a juntada das alegações finais por parte do MPF é apenas coincidência decorrente de uma tramitação processual lenta. Mesmo estando dentro dos prazos, é inegável que esses fatos podem favorecer ou prejudicar candidatos. Não seria possível esperar passar o pleito para fazê-los? Isso não pode colocar em risco a legitimidade da Lava Jato. A celeridade processual é uma premissa do Judiciário e inclusive exigência do CNJ. Não é possível que o Judiciário pare em detrimento de um processo eleitoral. A celeridade processual é em prol do réu e não do magistrado. Pense, se o MPF tivesse se manifestado em favor do réu, então a celeridade processual seria boa. Mas como a manifestação é condenatória, a celeridade é ruim. Não há dois pesos e duas medidas. Há prazo que precisa ser cumprido. O celular dos jornalistas começava a apitar antes das 7 horas da manhã com um texto da PF. Por volta das 10 horas, os policiais faziam uma coletiva de imprensa junto com membros do MPF. Em seguida, o MPF divulgava o seu release, já com os dados da denúncia. O juiz e os procuradores sempre dizem que agem de modo isento. Mas é difícil negar que a Lava Jato foi, no mínimo, associada a um forte antipetismo. Dias antes das eleições, Moro levantou o sigilo sobre a delação do ex-ministro de Lula, Antônio Palotti, e o MPF pediu a condenação do petista no processo sobre o terreno onde seria construído o Instituto Lula. Na semana desses acontecimentos, o presidenciável Jair Bolsonaro cresceu nas pesquisas de opinião frente ao candidato do PT, Fernando Haddad. Bolsonaro passou de 28% de intenções de voto em 28 de setembro para 39% em 4 de outubro, de acordo com o Datafolha. O mesmo Moro havia decidido, semanas antes, adiar um depoimento de Lula alegando que poderia influenciar o período eleitoral. Há até pouco tempo, Moro era avesso à imprensa. Aos poucos, foi se soltando. Em entrevista ao Roda Viva em março, ele até defendeu o auxílio moradia, que recebe, mesmo tendo apartamento de R$500 mil em Curitiba. O juiz tampouco se sente constrangido ao aparecer em fotos ao lado de Aécio Neves e João Doria, ambos do PSDB. Moro tampouco negou que Álvaro Dias, que concorreu pela presidência pelo Podemos, usasse o seu nome durante a campanha. Paranaense e ex-tucano, Dias usou quase todo o tempo que teve em debates para enaltecer a Lava Jato. Ainda assim, foi massacrado nas urnas. Até o japonês da Federal, Newton Izii, que ficou famoso por escoltar os presos da operação, se filiou ao Patriota, um partido abertamente antipetista, quando se aposentou da PF. Ele é o presidente da legenda no Paraná, que em nível nacional lançou Cabo Daciolo à presidência. Qual o seu maior acerto e o maior erro nesse período?
Meu maior acerto foi sistematizar e compilar todas as informações da Lava Jato em uma planilha, que servia para a imprensa acompanhar e cumprir os deadlines dos jornalistas. Para mim foi sofrido. Eu engordei 30 quilos. Tomava remédio controlado para depressão e ansiedade. Cheguei a picotar um chip de celular porque as pessoas me ligavam até meia-noite todos os dias. Eu trabalhava fim de semana, feriado. Agora chego em casa e vou fazer comida, ver série. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube, para que possamos produzir novos conteúdos. Se gostou, deixe o seu joinha, isso fortalece muito o canal. E agora, o que vai fazer? Vou abrir uma empresa de gestão de crise. Estou vendo o nome, Contador. Lidar com crise foi algo que aprendi na prática. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.